cresce e se transforma a cada dia. Vem aí um telejornal para deixar você cada vez mais informado. Jornalismo comprometido com as demandas sociais da nossa região, além do entretenimento e cultura regional. Edição de notícia, todo sábado às 18 horas. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. Oi pessoal, tudo bem? Esse ambiente lembra alguma coisa? Se vocês pensaram cinema, pensaram certo. E se tem plantão, vocês já sabem, né? Tem novidade no vestibular UESB 2020. Roda a vinheta. Dessa vez viemos apresentar para vocês os filmes que serão cobrados no processo seletivo. Foram escolhidas 3 obras. O longa O Grande Ditador, de Charles Chaplin. Abrigo Nuclear, filme de Roberto Pires. E completa a lista o documentário Ex-Pajé, dirigido por Luiz Bolognese. Ana pote matere ayabe kapeni gate famima yara wara tende manadika anani. Anotaram direitinho? Então partiu preparar pipoca. E para ficar por dentro de todos os detalhes do vestibular UESB 2020, acompanhe o nosso site e as nossas redes sociais. Tchau, tchau! Olá, muito boa noite. Seja bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição. Confira os destaques desta terça-feira, dia 24 de setembro. Moradores do bairro Coveima 1 denunciam a falta de infraestrutura do local. O governo municipal anuncia obras de pavimentação asfáltica para algumas vias. Cesta básica do mês de agosto em Vitória da Conquista apresentou variação negativa. É o que apontam as pesquisas do Programa de Indicadores Econômicos da UESB. Setembro Amarelo, o UESB também discute o mês de valorização da vida em roda de conversa. É informação, formação e conhecimento, tudo isso e muito mais. Você confere a partir de agora no UESB Notícias, segunda edição. Os brasileiros passam a contar a partir de hoje com a carteira de trabalho digital. Documento totalmente em meio eletrônico e equivalente à antiga carteira de trabalho da Previdência Social Física. Segundo a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, a mudança vai assegurar facilidades para trabalhadores e empregados com redução da burocracia e custos. Por exemplo, ao ser contratado, o novo empregado não precisará mais apresentar a carteira em papel. Bastará informar o número do CPF ao empregador e o registro será realizado diretamente de forma digital, prevista na Lei da Liberdade Econômica, sancionada na última sexta-feira, dia 20. A carteira digital é disciplinada pela portaria número 1065 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, publicada na edição desta oficial. O documento está permitido para os brasileiros e estrangeiros que estejam registrados no cadastro de pessoa física, o CPF. Os moradores do bairro Coveima 1 denunciam a falta de infraestrutura do local. O governo municipal anuncia obras de pavimentação asfáltica para algumas vias. Confira na reportagem de Joana Rocha e Lucas Chaves.
Mudam as estações do ano, acontecem as variações climáticas, mas algo que não muda são as reivindicações dos moradores do bairro Conveima. A gente sofre muito com a falta de pavimentação, nesse sentido, né? Muita poeira, eu sou comerciante, sofro muito em que estar o tempo todo limpando. Nada fica limpo e quando chove também sofremos muito com a lama. Nossos filhos não podem ir para a escola porque não tem como atravessar as ruas ficam alagadas. O descaso das autoridades com o bairro fez com que essa advogada e moradora entrasse com uma ação. É uma reivindicação antiga, tanto que houveram vários protestos, várias reivindicações na forma de cada um conseguir. Houve peticionamento junto à prefeitura, dentro da gestão anterior, justamente requerendo essa pavimentação. Parece que depois de tantos anos, o problema vai ser solucionado. Nessa segunda-feira, o prefeito de Vitória da Conquista assinou a ordem de serviço para a drenagem e pavimentação do bairro. Tem mais de 20 anos, né, que vivemos aqui na promessa, todo ano vem esse asfalto, nunca que chega. E ontem veio uma notícia boa, né, maravilhosa, que eu quase passei mal, né, ficamos mesmo vibrando mesmo com a notícia. E amanhã começa o nosso asfalto, tão esperado asfalto, né, que venha. Para Lorena, um dos bairros mais antigos da cidade, merecia uma atenção melhor do poder público. Por ser um bairro muito antigo, mais de 40 anos, a população já está mais descrente desse feito. Então, é aquela coisa, só vão acreditar depois que tiver de fato concretizado. O município tem total responsabilidade pela estrutura que ele não deu aos seus moradores. Os moradores do bairro Conveima estão cansados de promessas. Ao longo dos anos, eles sofrem com a falta de pavimentação em ruas e avenidas do bairro, como nesta na Rua 30. 16 quilômetros de asfalto precisam ser executados na localidade. A falta de infraestrutura também atinge outras áreas. Como a saúde está precária, a gente não tem uma creche aqui no bairro, não temos uma pracinha adequada para nossos filhos brincar. Aí eu só acredito vendo. Eu quero ver nosso bairro aqui pretinho, todo bonitinho, tudo arrumadinho e organizado. Precisamos disso. Cesta básica do mês de agosto em Vitória da Conquista apresentou variação negativa, é o que apontam as pesquisas do Programa de Indicadores Econômicos da UESB. A reportagem é de Tiago Henrique e Paulo Caled. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, ficou em 0,11% em agosto. No mês de julho, foi de 0,19%, segundo divulgou o IBGE. Em Vitória da Conquista, o índice apresentou variação negativa de 0,02%. Com esse resultado, o indicador acumula variação positiva de 1,57% em 2019 e variação positiva de 3,02% nos últimos 12 meses. O coordenador do Programa Indicadores Econômicos da UESB explica as razões desse crescimento. Quando a gente analisa os dados dentro dos grupos que compõem o IPCA, para o último mês, por exemplo, o grupo de comunicação e o grupo de habitação puxaram o índice para cima. E outros grupos, como alimentos e bebidas, transportes e educação, puxaram o índice para baixo. Como a inflação é uma média, então você tem alguns produtos e serviços que aumentam e outros que diminuem. Quando você vai fazer essa média ponderada, você chega a esse resultado, que é praticamente uma estabilização de preços. 0,02% é muito pouco de queda. Então, praticamente não dá para sentir isso no dia a dia. A cesta básica também sofreu variação no mês de agosto em Vitória da Conquista. Ela ficou aproximadamente 7% abaixo do valor apurado em julho. O açúcar e o arroz apresentaram maior alta. Já o tomate e a banana da prata tiveram maior queda. Um ou outro consumidor ele vai sentir essa queda, né? Mas como sendo uma média, a gente pode afirmar com certeza, o preço do tomate, eu acho que todo mundo sentiu, o preço do tomate está em queda, ele caiu bastante, ele caiu de 5,14 em média o quilo de julho para 3,30 para o mês de agosto. Então, uma queda significativa. Outros produtos que caíram, a banana da prata e o café. Nos últimos 12 meses, a cesta básica apresentou variação acumulada de 4,10%.
Com isso, o salário mínimo perdeu o poder aquisitivo. O salário mínimo ele é reajustado anualmente, mas os preços dos produtos avaliados na cesta básica têm uma variação constante, seja por questões de safra, seja por questões logísticas. Nós tivemos no ano passado uma greve de caminhoneiros que afetou muito o preço de produtos. Então, a cesta básica, ao variar, ela modifica a maneira como uma pessoa que ganha um salário mínimo vai lidar com seu dinheiro. Segundo Marcelo, os preços dos produtos que compõem a cesta básica tendem a mudar a cada mês, dependendo das condições climáticas. Muitos produtos têm uma sazonalidade que é menor do que o ano, como, por exemplo, o tomate, né? O leite ele não tem uma variação muito grande, banana também tem uma grande variação. O que acontece com a cesta básica durante um ano é a soma dessas variações. Então, no total de variações de arroz, açúcar, banana, café, leite, carne, a gente tem essa variação positiva, uma pressão de inflação de em torno de 4%. E isso diz muito respeito à vitória da conquista, porque a cesta básica, por exemplo, em outras cidades, ela tem um comportamento de preços diferente e também um preço diferente. Mudança de estação. Com a chegada da primavera, o comércio se prepara com muitas expectativas para o aumento das vendas. A reportagem de Joana Rocha e Lucas Chaves. Quem é que não gosta de se vestir bem ou andar com o calçado da moda? A chegada da estação é o momento ideal para renovar e atualizar o guarda-roupa com as novas tendências. O início da primavera também é considerado um bom período para o comércio. É uma estação alegre, né? Florida, bonita. E essa estação alegre dá a sensação de roupa nova, né? Essa roupa nova também dá ânimo no comércio. Então, de forma geral, não atinge só o ramo de confecções, atinge todos os ramos. Porque quando é uma coisa mais alegre, motiva as pessoas a adquirir mais bens. O segmento de roupas e calçados são os mais beneficiados com a chegada da nova estação. Mudança de estação, a gente sabe que, principalmente na área de moda, o quadro muda totalmente. As pessoas procuram novas roupas, novos calçados. Então, assim, é a época que a gente espera de vender muito mesmo nesse período agora que está chegando. Então, a mudança de estação sempre acaba nos dando uma expectativa muito boa em relação ao comércio, porque as pessoas têm a necessidade de mudar, de recriar, de reinventar. As pessoas estão saindo do outono e inverno com tons mais pesados, com preto, com marrom, com cores muito fortes. Para essa proprietária, a nova estação favorece a renovação não apenas do visual, mas também de espírito. Primavera, o verão, traz uma leveza, traz uma sofisticação, com tecidos mais leves, com cores vibrantes, inclusive, também. O segundo semestre e a proximidade com as festas de final de ano são fatores que facilitam as vendas. Olha, no primeiro semestre tem algumas coisas específicas, né? Que está começando as aulas, né? Tem a questão do carnaval, aí depois tem a estação de inverno, que é a questão do chocolate, do café. Então agora é o seguinte, no segundo semestre já é uma coisa mais genérica, então abrange praticamente todo o comércio. As lojistas contam quais tendências prometem aquecer o comércio. Agora nessa nova estação, a tendência é que a gente vai usar calçados mais abertos, aqueles saltos Anabela, vem aí muitos calçados com amarração, que são as espadrilhes, continuam também as rasteiras com cores mais vibrantes, os mules, tênis com solado em corda, então tem de tudo para essa nova estação. Vem com florido, vem com neon, que eu acho que vocês já devem conhecer bastante. O neon não sai, ainda não sai por enquanto, tá? Você pode misturar o neon com outras peças. Você usa tom sobre tom, que antes estava um pouco mais afastado da moda, mas está voltando aí aos poucos, que são tons monocromáticos, que é uma cor forte em cima, cor forte embaixo. Você faz um mix de cores com o próprio neon, com poá também. Enfim, muitas possibilidades para o campo da moda. Você que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às informações do nosso quadro de empregos desta terça-feira. O Cine Bahia está oferecendo uma ensino médio completo.
também oferece uma vaga para estoquista. É necessário ensino médio completo, mas não precisa ter experiência. O Cine Bahia oferece também vagas para atendente de telemarketing, atendente de bar, designer de interiores e 2 vagas para montador de móveis e cortinas. Os interessados devem procurar o SAC Conquista 1, na rua Rotary Club. Vamos falar sobre o tempo agora. Neste momento, os termômetros registram em Vitória da Conquista a temperatura de 19 graus. O tempo está meio frio. E agora a gente confere a previsão do tempo e também da temperatura para Vitória da Conquista e outras cidades da região para amanhã. Tempo nublado em Vitória da Conquista nesta quarta-feira e com possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre 14 e 26 graus. Tempo parcialmente nublado em Itambé e com possibilidade de chuvas isoladas. A temperatura mínima é de 17 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Quarta-feira de tempo parcialmente nublado em Potiraguá e com previsão de chuva também para a região. Variação de temperatura entre 18 e 29 graus. Sol entre nuvens em Anagé. Os termômetros devem registrar a mínima de 18 e a máxima pode chegar aos 30 graus. E no próximo bloco você confere os destaques do nosso giro de notícias e mais. No Setembro Amarelo, o ESB discute a valorização da vida e ainda nesta edição, uma reportagem sobre a programação da 13ª edição da Primavera de Museus. O intervalo é rápido, não saia daí. Obrigado por compartilhar mais um sorriso. Obrigado por permitir que famílias inteiras renovem as esperanças. Obrigado por possibilitar que mais uma pessoa tenha saúde para agradecer e para fazer parte desse gesto. Obrigado. Doar sangue é compartilhar vida. Seja também um doador de sangue e junte-se a essa corrente de gratidão. É simples, é rápido e faz bem a todos os envolvidos. Eu estou aqui para lembrar que o mosquito Aedes não transmite apenas a dengue. Ele também traz o Zika vírus, que ao ser contraído por mulheres grávidas, pode causar microcefalia nos bebês e gerar sequelas para o resto da vida. Como evitar? Fazendo o básico, gente, combatendo o mosquito. Precisamos juntos eliminar a água parada que pode virar criador. Cuide da sua casa, mobilize sua família e seus vizinhos, porque o mosquito não é mais forte que um país inteiro. 6h17, estamos de volta aqui pelo ESB Notícias, segunda edição. Vamos aos destaques do nosso giro de notícias desta terça-feira. A estudante de jornalismo Nínive Lacerda traz as informações. Boa noite, Nínive. Boa noite, Aline. Boa noite para você que acompanha o ESB Notícias, segunda edição. A gente começa o giro com uma mudança importante. A carteira de trabalho digital entrou em vigor no dia de hoje. Ao ser contratado, o trabalhador não vai precisar apresentar a carteira em papel. Bastará informar o número de CPF ao empregador e o registro será realizado diretamente de forma digital. Para isso, é necessário que o trabalhador tenha o registro do CPF e também crie uma conta no site acesso.gov.br. A versão em papel da carteira de trabalho continuará válida, mas as novas emissões deverão ser feitas preferencialmente por meio eletrônico. Essa alteração vai integrar as bases de dados do governo e também vai facilitar a vida dos trabalhadores, que terão o documento disponível quando precisarem fazer uma consulta. Olha que bacana! Qualquer eleitor de Itabuna poderá participar da eleição que vai escolher os conselheiros que irão trabalhar assegurando os direitos das crianças e adolescentes. A Comissão Especial Eleitoral do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizam no próximo dia 6 de outubro, das 8 às 5 da tarde, a eleição para os Conselhos Tutelares 1 e 2, na Escola Lúcio Oliveira.
A votação não é obrigatória, mas é fundamental que a comunidade participe para eleger aqueles que vão trabalhar na defesa das crianças e adolescentes. Se você quiser participar e exercer a cidadania nesse momento importante, basta apresentar o título de eleitor e um documento de identificação original com foto. Por hoje é só. Voltamos com você, Aline. Obrigada, Nínive. Setembro Amarelo. O UESB também discute o mês de valorização da vida em roda de conversa. A reportagem é de Cíntia Garcia. Um momento para refletir, partilhar e debater sobre a saúde mental de quem passa a maior parte do tempo do dia na universidade. A campanha de Setembro Amarelo, as ações dessa campanha, ela já vem sendo uma prática contínua na UESB anualmente, né? E visando essa campanha, nós buscamos ampliar as ações voltadas para a prevenção do suicídio. Nesse sentido, a gente criou essa programação específica para essa semana, iniciando com uma roda de conversa, contemplando todos os segmentos da UESB, para a gente assim, compreender a nossa problemática interna, visualizar em que sentido cada segmento da UESB pode dar a sua contribuição, no sentido de a gente estabelecer estratégias permanentes de atenção à saúde de toda a comunidade da UESB. Na mesa de conversa, os participantes falaram sobre adoecimento mental e outros problemas que podem levar ao suicídio. Temos como um dos nossos princípios de discutir as condições de trabalho, as condições materiais de vida, e dentro disso a gente vê claramente a importância de fazer uma discussão relacionada à prevenção do suicídio, ao adoecimento mental. E esse adoecimento mental a gente vai percebendo que ele existe dentro da academia como um todo, mas ele não é somente o professor que passa por esse processo de adoecimento mental e muitas vezes está tentando também fazer essa tentativa de autoextermínio, essa tentativa de tirar a própria vida. O evento também contou com a participação de membros do grupo Abraço Grátis, que existe há 5 anos em Vitória da Conquista. Quando a gente desperta o sentimento de afetividade no outro e que ele se dá conta de que falta-lhe afetividade, não tem uma melhor sensação do que essa da gente perceber que o outro ele vai dar importância à sua vida. Estar na Universidade do Estado, depois de um tempo, de convite, é uma alegria, é um momento importante para nós, ativistas do Abraço, porque a universidade ela é campo fértil para você trabalhar a motivação de almas em processo de aprendizado. Alexandre é professor de computação, mas na roda de conversa falou sobre a importância do autoconhecimento, o que para ele é fundamental para todas as pessoas. O aluno chega com alguns conflitos e busca talvez no docente mais do que apenas o conhecimento técnico, talvez um apoio que ele não consiga em sala de aula, ou não consiga em casa e venha buscar em sala de aula. Mas e se o professor também tem alguns conflitos pessoais e que ele não consegue resolver isso por si próprio? Eu costumo falar que normalmente quem chega brigando, quem chega de uma certa forma com um tom de voz mais alterado, na grande maioria das vezes a gente não percebe que ali existe uma dor. Quem briga, quem está discutindo, quem devolve às vezes uma energia mais agressiva, é porque ele também está sentindo dor. Para a gerente de recursos humanos da UESB, no ambiente de trabalho, também é preciso que estejamos atentos a quem está ao nosso lado. A temática propriamente suicídio mesmo, como eu sinalizei, é a questão de um tabu durante muito tempo. Então a gente hoje tem que falar, porque a partir do momento que você conhece, você tem informação a respeito, você trata. A saúde mental e o suicídio em si, a depressão, entre outras doenças relacionadas, é algo que a gente tem que trazer para o debate, para poder a gente conseguir buscar alternativas de tratar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais informação e conteúdo para você. Vitória da Informação de credibilidade que o jornalismo civil UESB terá novidade.
Vem aí um telejornal para deixar você cada vez mais informado. Jornalismo comprometido com as demandas sociais da nossa região, além do entretenimento e cultura regional. Edição de notícia, todo sábado às 18 horas. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. 6 horas e 25 minutos, falamos ao vivo aqui direto do UESB Notícias, segunda edição. Se estivesse vivo no último dia 19 de setembro, o educador, escritor e filósofo Paulo Freire teria completado 98 anos. A sua obra e legado ficaram eternizadas na história da educação brasileira. A gente vai agora direto para o módulo 5 da UESB conversar com o repórter Luiz Pedro Passos, ele que traz mais informações sobre este grande pensador do nosso tempo. Boa noite, Luiz. Quais são as informações que você traz aí para a gente sobre esse legado de Paulo Freire? Olá, Aline. Boa noite para você que está acompanhando a segunda edição do UESB Notícias. Nós falamos ao vivo, direto da Biblioteca Central de Vitória da Conquista. Hoje nós vamos falar sobre Paulo Freire. Se estivesse vivo, o maior educador brasileiro completaria no dia 21 de setembro 98 anos. Nós vamos trazer agora, Aline, alguns recortes de notícias sobre Paulo Freire, notícias recentes. No dia 31 de agosto, notícia do UOL, Bolsonaro estimulam o livro do Paulo. Ministro da Educação chama. E no dia 1º de maio e 7, o como patrono da educação. Para falar sobre para falar sobre Paulo Freire, nós estamos ao vivo com o professor da UESB, do curso de Pedagogia. Olha só, nós tivemos alguns probleminhas técnicos e, infelizmente, não vamos poder exibir essa entrevista hoje falando sobre a obra de Paulo Freire. Mas olha só, a gente confere agora uma reportagem falando sobre a 13ª edição dos museus. Luiz Pedro Passos também traz as informações para a gente. A 13ª edição da Primavera de Museus é uma ação coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus. O tema deste ano é Museu por dentro dos museus. Em Conquista, as atividades são organizadas pelo Prolê UESB. Essa 13ª Primavera dos Museus vem oferecer à comunidade uma oportunidade de estar refletindo, pensando, discutindo o papel de um museu. E neste particular, o papel educacional de um museu. E isto que o Prolê vem realizando ao longo do tempo na área da leitura, na área da formação das pessoas que têm necessidade do conhecimento, da educação, da forma mais simples, da forma mais diferenciada possível. Na abertura da 13ª edição da Primavera de Museus, o público pôde conferir uma homenagem à professora Amélia Barreto de Souza, autora do livro A Alimentação no Planalto da Conquista. Nós estamos hoje nessa tarde homenageando toda essa história da professora Amélia, juntamente com com o seu pensar sobre o alimento. Inclusive o livro dela é uma obra bastante revolucionária, é uma obra que denuncia várias condições sociais, econômicas. É uma mulher completamente à frente do tempo, né? Vamos pensar a década de 60, 70, que ela estava no auge da sua produção. O livro Alimentação no Planalto da Conquista é um importante documento sobre a culinária regional de Conquista. Participando do evento, os familiares da professora Amélia Barreto transformaram as receitas presentes no livro em uma mesa farta de alimento e conhecimento. Vários que são de conhecimento geral. Eu tenho um preferencial que é uma cocada que a gente chama de pé de moleque, mas não é pé de moleque tradicional, um pé de moleque da receita quase que particular de Dona Amélia, que é com rapadura, farinha de guerra e gengibre e coco. Então essa é uma receita que é uma particularidade dela, que é uma receita que ela conheceu aqui em Vitória da Conquista e que sempre preparava para a gente. Então, como filho, essa é a principal. As outras receitas são bem tradicionais, tanto do recôncavo da Bahia como daqui
do interior, né? Tanto do Planalto de Conquista. Então são muito interessantes as duas receitas. A programação da 13ª Primavera de Museus segue até o dia 27 de setembro. Ah, meu sarapatel das 7 portas. Ah, meu sarapatel das 7 portas. Negras velhas mercando num lamento triste, enguaiado pelas horas mortas. E o ESB Notícias fica por aqui. Para rever essas e outras informações, acesse o nosso site surte.esb.br. E se você tiver alguma sugestão de pauta, fale com a gente por meio do nosso WhatsApp 34248763. A gente volta amanhã às 6 da tarde com mais informação e conteúdo para você. Uma boa noite e até amanhã. O projeto da Ponte Salvador-Ilha de Itaparica é apresentado na Câmara Municipal. Abastecimento de água vai ser interrompido em 16 bairros.